sabor à minha vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E sua Mãe Maria Santíssima. Quem crê na promessa de Deus, quem crê que Deus nunca mente, faz maravilhas. Hoje tem uma promessa maravilhosa aqui no capítulo de Atos 16. Corre, pega a sua Bíblia, pega seu caderninho de anotação, ao vivo, 76 dias, é 76º, não é isso? Dias com a palavra de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Canta, profetiza, porque elas vão de se cumprir a seu tempo, hoje, na tua vida. Eu creio, Senhor, nas suas promessas. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Meus passos guiará. Se sou fiel, se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. E hoje, na força do Espírito Santo, tem uma leitura que eu amo. É uma das que eu mais amei pregar na vida, que me encanta, que me deixa cheia de esperança. Hoje é uma palavra assim que diz demais ao meu coração, que é um sonho que eu tenho. Eu sei que Deus vai realizar essa promessa que está aqui nessa palavra de hoje. Atos dos Apóstolos 16, de 1 até o 40. É bem grandinho. Mas nós vamos juntos. Eu vou fixar na prisão de Paulo e Silas. Olha bem. Paulo vai convidar Timóteo hoje, um grande jovem que se torna um grande bispo da igreja. Timóteo é bispo da nossa igreja. Morreu por amor a Cristo. Chegou a Derbe, depois a Listra. Havia lá um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia cristã, mas de pai grego, que gozava de ótima reputação, junto dos irmãos de Listra e de Icônio. Paulo quis que ele fosse em sua companhia. Ao tomá-lo consigo, circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Nas cidades pelas quais passavam, ensinavam que observassem as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Assim as igrejas eram confirmadas na fé e cresciam em número dia e noite, dia a dia, atravessando em seguida a Frígia e a província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra de Deus na província da Ásia. Ao chegarem aos confins da Mísia, tensionavam seguir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Depois de haverem atravessado rapidamente a Mísia, desceram a Trode. Queria que vocês pegassem o versículo 6 e o versículo 7. Eles queriam anunciar o evangelho em um lugar. Era uma coisa boa, não era? Era uma coisa maravilhosa, mas não era a vontade de Deus. Muitas vezes, de muitos modos, Deus vai nos impedir de fazer até coisas que nós julgamos boas de acordo com a nossa mentalidade. Não é certo ou errado, era muito certo, muito louvável anunciar a palavra naqueles locais, mas não era a vontade do Espírito. Ou melhor, com certeza o Espírito sabia mais que Paulo e Timóteo. Sabia mais do que esses homens ungidos. Muito mais. No versículo 6 diz: foram impedidos de anunciar a palavra. O Espírito de Jesus não permitiu no versículo 7. Há coisas na minha e na sua história que o Espírito Santo não vai permitir. Mas como eu vou saber que o Espírito Santo não permite certas coisas?
Como eu vou saber qual é o rumo e a direção que o Espírito dita no meu namoro, na minha vida familiar, na minha vida de igreja, na minha vida vocacional, na minha vida de trabalho? Como eu vou ser conduzido pelo Espírito? Como Ele vai me orientar nas diversas realidades do meu dia a dia? Se eu estiver em comunhão, se eu estiver em oração. Paulo e Timóteo estavam em comunhão. Olha para ver como esse homem estava em comunhão com Deus. Timóteo, um grego, pagão. Os apóstolos tinham decidido anteriormente que não precisava mais circuncidar. Os pagãos vindo para a fé, para o cristianismo. Não era mais necessária essa lei mosaica nesse sentido, esses rituais legais da lei antiga. Mas Paulo, ouvindo o Espírito, circuncida Timóteo. Por quê? Para que a palavra corra livremente. Então, ora, vai ter uma regra, uma lei certa, boa, mas o Espírito vai nos ensinar o que é excelentemente melhor para aquele momento. E Paulo, mesmo não tendo necessidade mais legal, mas por amor aos judeus mais fracos, para abrir o coração, para que a palavra não tenha empecilhos de correr livremente, ele circunda. Por quê? Porque circuncidou. Ou melhor, faz a circuncisão, para não atrapalhar. Ele circuncida Timóteo. Por quê? Para não escandalizar, para ajudar a palavra a correr livremente. Então, muitas vezes nós vamos fazer coisas para não escandalizar as pessoas. Agora, vamos continuar aqui no versículo 9. Agora, eles vão para Filipos, outra cidade, anunciando a palavra que Jesus mandou pregar, mas que agora eles estão no lugar certo, na vontade certa. De noite, Paulo teve uma visão. Um macedônio em pé diante dele lhe rogava: passa a Macedônia e vem em nosso auxílio. Assim que teve essa visão, procuramos partir para a Macedônia, certos de que Deus nos chamava a pregar-lhes o Evangelho. Embarcados em Troade, fomos diretamente a Samotrácia e no outro dia a Neápolis, e dali a Filipos, que é a cidade principal daquele distrito da Macedônia, uma colônia romana. Nessa cidade nos detivemos por alguns dias. No sábado saímos fora da porta para junto do rio, onde pensávamos haver lugar de oração. Aí nos assentamos e falávamos às mulheres que se lhe haviam reunido. Uma mulher chamada Lídia, da cidade dos Tiatirenos, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor abriu-lhe o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Foi batizada juntamente com a sua família e fez-nos este pedido: se julgais que tenho fé no Senhor, entrai em minha casa e ficai comigo. E obrigou-nos a isso. Mais uma vez, palavra do Senhor, glória a vós, Senhor. Olha bem, Macedônia é a Grécia de hoje. Era chamada de Macedônia. Então, Paulo, até dormindo, escutava Deus. Até dormindo, era dirigido em sonho por Deus. Porque o coração, a mente e a consciência estavam íntegros, desejosos de fazer somente o que Deus queria. Então, este homem, todo o tempo, era conduzido e dirigido pelo Espírito Santo. E à noite ele tem um sonho: vem ter conosco. Então, o Espírito Santo aí sim permitiu que ele fosse anunciar. Em toda aquela região foi passando, saiu ali como é que se diz? Ele saiu ali de Troade, né? Tá dizendo, passou pela Samotrácia, depois a Neápolis e chegou a Filipos, uma cidade grega. Tem carta aos filipenses, é exatamente por causa da cidade de Filipos que São Paulo evangelizou, construiu uma igreja. E começou como essa igreja em Filipos? Na família de Lídia. Ouviu a palavra, Lídia desejou escutar a palavra. Lídia, uma mulher temente a Deus, escutou Paulo. E eu quero perguntar para você: você tem desejo de escutar a palavra? Você teme a Deus? Você tem amor por Deus? Temor, um amor que não deseja ofender a Deus e quer escutar a voz de Deus para que o próprio Deus dirija os seus passos. Lídia tinha temor. Ela tinha temor e essa mulher tão temente a Deus, ela alcançou de Deus o favor, a palavra, o favor de Paulo.
que Paulo ficou na sua casa. Sua casa foi a primeira igreja de Filipos. Foi onde Deus estabeleceu o cristianismo ali, naquela cidade, pelo amor, pelo temor, pelo desejo que essa mulher tinha de agradar a Deus. E toda a sua família foi alcançada pelo seu temor, pela sua escuta. Deus estava pensando em Lídia quando não permitiu que São Paulo fosse nas cidades que ele, Timóteo, queria, e o encaminhou pelo Espírito, em sonho, em visão, na escuta, para o lugar que realmente Deus queria. E por causa dessa obediência, por causa dessa sensibilidade à voz do Espírito, Lídia e toda a sua família alcançou a graça, e uma cidade inteira grega alcançou uma graça. Ela era governada pelos romanos, mas era uma cidade grega, grande, onde a palavra correu, onde a força correu, onde encontrou corações e terrenos férteis para a palavra dar fruto 100 por 1. E deu. Uma igreja foi fundada naquela região. Uma comunidade, foi fundada naquela região para ser força e graça do Espírito. Agora olha o que aconteceu. Certo dia, quando íamos à oração, eis que nos veio um encontro uma moça, escrava que tinha um espírito de Pitão, o qual, com as suas adivinhações, dava muito lucro aos seus senhores. Pondo-se a seguir Paulo a nós, ou pondo-se a seguir a Paulo e a nós, gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anuncia o caminho da salvação. Repetiu isso por muitos dias. Por fim, Paulo enfadou-se, voltou-se para ela e disse ao Espírito: ordeno-te em nome de Jesus Cristo que saias dela. E na mesma hora ele saiu. Vendo seus amos que lhes esvaecera a esperança de lucro, pegaram Paulo e Silas e levaram-nos ao fórum, à presença das autoridades. Em seguida apresentaram-nos aos magistrados, acusando: estes homens são judeus, amotinam a nossa cidade e pregam um modo de vida que nós, romanos, não podemos admitir nem seguir. O povo insurgiu-se contra eles. Os magistrados mandaram arrancar-lhes as vestes para açoitá-los com varas. Depois de lhes terem feito muitas chagas, meteram na prisão, mandando o carcereiro que se os guardassem com segurança. Este, conforme ordem recebida, meteu na prisão inferior e prendeu-lhes os pés ao cepo. Pela meia-noite, olha que lindo, gente, o versículo 25, olha que coisa extraordinária. Olha, esses homens apanharam, caluniados, injustamente levados ao tribunal por anunciar a palavra de Deus. Olha que você e eu não estamos sendo injustiçados, não estamos sendo condenados, não estamos sendo perseguidos para anunciar. Basta um clique, basta um compartilhamento para chegar a palavra de Deus, muito fácil, sem perseguição. E esses homens não, andavam a pé, suando, sofrendo, correndo risco de assalto, de naufrágio, de bandidos, perseguido pelos judeus, perseguido pelos pagãos, de toda sorte de perseguições, mas eles não cessavam de anunciar. Depois que anunciaram, depois que pregaram, depois que... E olha que lindo, versículo 25, olha que lição para mim e para você. Quando acontecer coisas que nos sufocam, nos são injustiças, né? Vamos lá. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam. Estavam murmurando, brigando com Deus, condenando Deus. Ai, por quê? Ai, por quê? Ai, por quê? Não. Cheio de chagas, cheio de feridas, doendo tudo. Apanhados, injustiçados, estavam rezando. Quando tudo está ruim, reza. Quando tudo está sofrendo injustiça, calúnia, condenação, difamação, reza. E cantava, olha, não só rezava, mas cantava rezando, olha que maravilha. Eu creio nas promessas de Deus, minha alma glorifica o Senhor. Um hino a Deus, e os prisioneiros os escutavam, até os bandidos, o povo ruim que estava ali preso, escutava o hino de louvor, escutava a reza, a oração. Se você estiver sofrendo, meu irmão, estiver sendo injustiçado, estiver numa situação difícil, o que vai acontecer com você? Tem que dizer para mim. Se estiver acontecendo isso com você, é aqui as câmeras, viu, meus amados? É uma benção isso aqui. E é uma unção só. Mas quando você estiver assim, nesses dilemas, nesses problemas, o que é que você faz? Reza e canta.
que quem está ao seu redor vai ser alcançado. Ao invés de ver uma pessoa sofrendo, murmurando, vai ver o poder e a força do Espírito. Subitamente, versículo 26, sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram até os fundamentos do cárcere. Abriram-se logo todas as portas e soltaram-se as algemas de todos. Acordou o carcereiro e, vendo as portas abertas do cárcere, supôs que os presos haviam fugido. Tirou da espada e queria matar-se. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, pois estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, entrou e lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas. Depois os conduziu para fora e perguntou-lhes: senhores, olha que palavra, versículo 30. Senhores, que devo fazer para me salvar? 31. Disseram-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua família. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua família. Vou parar aqui, olha. Presos, injustiçados, cantavam, rezavam. Não murmuravam, não condenavam. Como você age em meio às tribulações da vida? Se levanta uma doença, tem uma morte, uma injustiça, algo sai fora do baralho, você não é correspondido nos pedidos, naquilo que você faz a Deus, e sai tudo ao contrário. É subjugado por alguma situação, sofre uma violência, sofre uma situação adversa. Como você reage? Paulo dá aqui a dica, e Silas, para quem quer ser santo, para quem quer viver na presença de Deus. Aconteceu tudo o contrário do esperado, reza e canta, que outros vão te escutar. O que você faria com o seu inimigo, aquela pessoa que te deu porrada, que te prendeu, que te judiou, que te maltratou? O que você faz com essas pessoas? Tem ódio? Guarda mágoa? Fica revoltado? Não quer ver na frente? Se afasta? Você faz isso? Olha o que Paulo fez em Silas. O homem ia se matar. Se fosse eu e você com desejo de vingança, tomara que se ferre, tomara que dê errado, tomara que essa pessoa vá para os quintos dos infernos. Não é assim que a gente quer? Justiça. Mas não é justiça, a gente quer vingança, porque justiça é fazer a vontade de Deus. Justiça é desejar o céu e a salvação para todas as pessoas. Justiça é desejar o poder da cruz até para os nossos inimigos, as pessoas que são nossos inimigos e que nos maltratam. O que você faria com quem te maltrata? Paulo e Silas fizeram como Jesus. Falou: homem, não se mata não. Os presos podiam juntar tudo e descer, as peias, dar uma coça no carcereiro. Mas Paulo falou: está todo mundo aqui. Não se mate, a gente não fugiu. Esse homem tocado pela bondade, pela misericórdia, por uma atitude nobre de hombridade. Você tem atitudes nobres em meio àquelas pessoas medíocres? Aquelas pessoas que invejam, que te maltratam, que te condenam? Você tem atitude elevada e nobre acima daquela miséria que a pessoa fez com você, daquela atitude horrorosa que a pessoa fez com você? Você se eleva acima das atitudes ruins e dá uma resposta de amor, uma resposta de perdão, uma resposta de Deus, uma resposta como Deus agiria? Paulo e Silas fizeram isso. Além de cantar, louvar a Deus, mesmo sofrendo afrontas, injúrias, injustiças por causa do nome de Jesus, estavam sofrendo por causa de Jesus. Não maldiziam Cristo, não ficavam murmurando, não ficavam dizendo o contrário, mas ao contrário, demonstravam o poder e a força daquele que deu a vida, e o sentido não era aquela situação física ou moral deteriorada, mas era o poder de Deus manifestado e uma evangelização mostrada de forma concreta. Como dar resposta boa em meio aos sofrimentos e às injustiças que a vida nos apresenta. E aí ele fala, gente, uma das promessas mais lindas da Bíblia, uma das palavras mais bonitas da Bíblia, uma verdade absoluta, incontestável. O carcereiro pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? Talvez hoje é a sua pergunta também. O que eu devo fazer, como fazer para ser salvo, para viver a vida de Deus? Para dar uma resposta diferente às afrontas da vida, às injustiças e às coisas que eu não consigo mudar com as minhas forças, mas interiormente eu consigo dizer diferente. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família, os teus, os que você ama. Crê no Senhor Jesus e será salvo todo o povo brasileiro. Crê no Senhor Jesus e este mundo virará de ponta cabeça mais para o céu, voltará ao destino certo.
Crê no Senhor Jesus e toda atitude de injustiça, violência, condenação, tudo que esse mundo vive de degradação moral, de tantas histórias totalmente contrárias, de opressão, de um subjugar, de uma distorção da vida verdadeira. Crê no Senhor Jesus e todo esse país, toda essa nação, a minha vida, a tua vida, a nossa casa vai alcançar aquele que pode dar a vida, aquele que se eleva às misérias, às mediocridades, às inclinações horrorosas de pecado do coração humano, que bate, que violenta, que é injustiçado, que faz inveja, faz violência às pessoas. Crê no Senhor Jesus e toda a tua casa vai ficar de pé, vai sair das prisões, das condenações. E aí continua, olha. Anunciaram-lhe a palavra de Deus, a ele e a todos que estavam em sua casa. Então, naquela mesma hora da noite, ele cuidou deles, lavou-lhes as chagas. Imediatamente foi batizado ele e toda a sua família. Em seguida, ele os fez subir para casa, pôs à mesa, alegrou-se com toda a sua casa por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os lictores dizerem: solta esses homens. O carcereiro transmitiu essa mensagem a Paulo: os magistrados mandaram-me dizer que vos põe em liberdade. Saí, pois, e ide em paz. Mas Paulo replicou: sem nenhum julgamento nos açoitaram publicamente, a nós que somos cidadãos romanos, e meteram-nos no cárcere, e agora nos lançam fora ocultamente? Não há de ser assim. Mas venham e soltem-nos pessoalmente. Os lictores deram parte dessas palavras aos magistrados. Estes temeram ao ouvir dizer que eram romanos. Foram e lhes falaram brandamente, pedindo desculpas. Rogavam-lhe que se retirassem da cidade. Saindo do cárcere, entraram em casa de Lídia, onde reviram e consolaram os irmãos. Depois partiram. Palavra do Senhor. Se você amar, se você der uma resposta de amor, uma resposta diferente do que a humanidade, do que a nossa carne grita, o que te torturava vai cuidar de você. O que te condenava vai preparar uma mesa, alimento e festa para você, como fez com Paulo e com Silas. Os que te injustiçaram vão pedir desculpas e vão reparar os erros se você tiver uma atitude de amor, uma atitude para além do esperado, humanamente falando, da vingança, da aparente justiça. Se você responder com amor, com bem, a quem te fere, a quem te maltrata, quem te feriu te maltrata, vai ser a mesma pessoa que vai curar as tuas feridas, vai curar a tua história, vai te dar a vida. Você vai comer à mesa, o poder de Deus, a esperança de Deus, a força da santidade vai acontecer. O céu ali foi manifesto, a misericórdia ali foi manifesta. E toda a cidade viu o tremor de terra, um sinal, para que aos teus servos, aos teus eleitos, aos teus amados, Deus mesmo vem e faz justiça. Deus mesmo vem e reverte. E aquele dia Deus não salvou só Paulo, Silas e Lídia. Deus salvou todos aqueles presos, porque foram anunciados o poder de Deus, o canto de Deus, a oração que Deus suscitou naquela prisão. Naquele dia todo mundo ganhou pela força do amor. O carcereiro ganhou em sua família e todos que estavam na sua casa, os lictores, todos os carcereiros daquela grande prisão alcançaram o conhecimento de Jesus Cristo. Graças à atitude soberana de Paulo e de Silas, acima da mediocridade humana, da ruindade do coração humano. Todos os magistrados reconheceram o poder, porque houve um tremor. Deus fez o tremor e o prodígio acontecer para que confirmasse a palavra pregada que Deus vem em auxílio aos seus. Então a família do carcereiro, os prisioneiros, a cidade, Lídia foi revigorada na fé, os discípulos foram confirmados na certeza de que Paulo e Silas eram homens de Deus, discípulos do Deus Altíssimo. Toda a cidade de Filipos ganhou com esse acontecimento de homens corajosos, homens acima do poder das trevas, que confiavam em Deus, que é capaz de salvar a casa, a família. Creia nas promessas de Deus, creia no poder de Deus. Eu quero agradecer a sua participação. Quero agradecer você que está acreditando nesse projeto, que não desanima, que não esmorece. Com Nossa Senhora hoje, nós vamos até o fim salvar nossa família, nossa casa. Eu quero terminar assim, ó. Eu vou e quem me pedirá? Se ao meu lado está o autor da minha fé, eu vou e crendo levarei a salvação
a minha família. Creia, supera, perdoa, ama, e você vai ver o poder de Deus sobre os inimigos, sobre a cidade, sobre os que estão acorrentados. Todo mundo ganha quando o amor, o bem, a graça e o poder do Espírito prevalecem. Toda casa é alcançada pelo olhar, pela misericórdia e pela vida de Cristo. Não perca tempo. Louve em meio às tribulações, cante e reze, que Deus virá em auxílio e fará prodígios e milagres na vida de todos, pela sua decisão, pela sua escolha em amar, em ir além desse sofrimento e dessa dor. E toda a sua casa é alcançada. Eu vou, e quem me impedirá? Se ao meu lado, se ao meu lado está o autor da minha fé. eu vou, e crendo levarei a salvação aos meus, a minha família. E já não importa o grau a que eu cheguei, eu vou seguir decididamente o amado Rei. Mais uma vez eu vou, e quem me impedirá? E quem me impedirá? Se ao meu lado está, segura na mão dele, o autor da minha fé. O autor da minha fé. Eu vou, Senhor, Eu vou, e crendo levarei a salvação aos meus, toda a minha família. E já não importa o grau que cheguei. Eu vou seguir, eu vou perseverar decididamente o amado Rei. Toma uma decisão hoje, vá além, e você vai experimentar e fazer milagres acontecerem na força do Espírito, na escuta da palavra, para além da sua natureza, do seu hábito, da sua inclinação. Toda a sua família vai ser salva em nome de Jesus, toda a sua casa, no purgatório, nessa terra, e os que virão serão alcançados hoje pela firme decisão de ouvir, de viver, de meditar a palavra de Deus. Sua casa vai ser uma bênção, a sua família vai ser uma bênção, as pessoas que você ama serão uma bênção por causa da sua firme decisão de permanecer, de perseverar, de ir além, de lutar contra os desaforos, as tristezas, as injustiças, os sentimentos. Vai além. Toma uma decisão hoje de amar. Amar é uma decisão, não é um sentimento, é uma escolha real. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Viva como um que crê e será salvo tu e a tua casa. Tenha atitudes de fé, decisões de fé que você não vê, mas que Deus está agindo, e será salvo tu e a tua casa. Deus te abençoe. Deus te faça muito feliz nesse sábado, mês da palavra.